Então, com a permissão de vocês, estou deixando gravado aí para vocês rever, para o pessoal que não pode participar também rever aqui. A Tati está aí. Oi, Tati, tudo bem? A Tati já é nossa aluna antiga aqui, né, Tati? Tá fechado o teu áudio. Oi, boa noite. Agora sim. Tudo bem, Tati? Aulinha online, né? Coisa boa que tu pode participar, porque normalmente tu não consegue, né? Normalmente eu assisto a aula gravada. É verdade. Mas seja muito bem-vinda. Tudo bem, Fernando? Obrigada. Opa, tá sem áudio. O Fernando é perito também da área financeira, né? Tem cursos de perícia, tá aí prestigiando, colaborando com a gente, então ele é sempre muito bem-vindo. Ainda não tá funcionando o seu áudio, mas depois tu dá um oizinho aí quando puder. E então, assim, pessoal, hoje vamos falar sobre as demandas que tem na área da perícia contábil financeira, né? Então, é uma área com muita demanda, acredito que seja uma das áreas mais antigas em termos de perícia, juntamente com a engenharia, com a perícia médica, e aos poucos foi expandindo, né, para outras áreas, e hoje, acredito eu, né, pelo que a gente vê, todas as áreas de conhecimento têm demanda pericial, mais ou menos, mas a contábeis continua aí sendo uma das áreas com maior contábil, financeiro, trabalhista, enfim, com maior demanda pericial. Então, é uma das graças aí que nós temos na nossa profissão, né? Eu sou contadora de formação e me formei em 2003. Nesse mesmo ano já comecei a fazer perícia, que é onde eu me achei, né, na área pericial. Fui levando paralelamente com outros trabalhos e acabei entrando na docência em 2008. E hoje estou aqui, né? Já passei por diversas universidades e faculdades, pós-graduações, e hoje estou exclusivamente com a Academia da Perícia, né? Trazendo aí esses conhecimentos, essas experiências que fui trilhando ao longo desse caminho. Eu costumo dizer que a perícia, ela tem duas formas de tu chegar no trabalho pericial e realizar esse trabalho pericial, né? Uma é sozinho, autodidata. Hoje tem muito alcance de materiais para a gente ter essas informações através da internet e tudo mais, cursos rápidos, mas também tem outros caminhos que te levam mais redondinho, né? Te levam com mais facilidade dentro daquilo que tu precisa apresentar. O laudo pericial é um trabalho que vai ser apresentado e examinado por pessoas que não são da área contábil, né, que não normalmente não têm o conhecimento dessa área contábil financeira. E, portanto, nós precisamos, como contadores, nos fazer entender, né? Não somente elaborar um relatório que seja técnico, mas sim que seja facilmente compreendido por profissional de qualquer área de formação. Então, todos os ensinamentos que nós trazemos, né, tanto nas pós-graduações quanto nos aulões gratuitos, é no sentido de auxiliar vocês para que atinjam um objetivo, né? Primeiro, se colocar no mercado, né, que é o passo 1, né? E segundo, e mais importante do que se colocar no mercado, é fazer um trabalho bem feito, tá? Porque por mais que tu te coloque, que tu faça tudo certo, né? Se tu não fizer um trabalho legal, tu não vai permanecer. Às vezes demora um pouquinho para te ter a primeira oportunidade de uma nomeação ou fazer uma parceria com advogados para trabalhar como assistente técnico. E se tu não está preparado para aproveitar essa oportunidade, tu pode não ter uma segunda. Eu sempre falo, a primeira oportunidade, ela vem, e inevitavelmente ela vai chegar. A segunda, já não sei. Então, vai depender muito desse primeiro trabalho que tu apresentar. E é nesse sentido que é voltado toda a informação que a gente passa aqui, para preparar para entrar no mercado, entrar de forma sustentável, com credibilidade, né, com uma postura de não estou pedindo emprego, não estou aqui
implorando, por favor, uma oportunidade, mas estou aqui trazendo um conhecimento, trazendo uma possibilidade de parceria que vai agregar no seu trabalho, tanto para o advogado, isso, quanto para o juiz. E, segundo, se sustentar nesse mercado com um trabalho bem feito. Hoje mesmo eu estava falando com a professora Fernanda, que é da ABS Perícias. Ela e o esposo têm uma empresa que intermedia perícias. E ela estava me falando, nós estávamos falando sobre a área da perícia em segurança do trabalho, e ela me disse que até estava perguntando sobre professores, peritos, né, que nós estamos aí com um projeto para essa área também, e ela me disse, olha, não tenho ninguém para indicar, porque os peritos que eu conheço, inclusive a gente não está fazendo toda a perícia dessa área porque eles não são bons. Aquilo me chamou a atenção, né? Uma empresa que atende o Brasil inteiro, a ABS Perícias. É uma empresa, originalmente era do Rio Grande do Sul, se chamava Brasil Perícias, depois eles romperam com o sócio deles lá, abriram a ABS Perícias, continuaram com o mesmo rol de clientes e atendendo os mesmos estados em termos judicial, né? Eles indicam profissionais para os juízes chamarem e nomear, mas só indicam, né, e aqueles profissionais é que repassam um percentual para eles, é todo um esquema, assim, de intermediação, mas dentro da lei, e ela me trouxe essa informação, e eu disse, bom, então mais um motivo para nós termos aí um curso também nessa área, para preparar bons profissionais, porque o que acontece, gente? Vocês têm o conhecimento, inevitavelmente, vocês se formaram em contábeis, vocês têm conhecimento de contábeis, vocês podem não se sentir preparados, podem achar que não tem, tá? Mas, quando vier a demanda, vocês vão saber pelo menos onde procurar, com quem se aconselhar e como desenvolver, tá? Além disso, tendo um amparo, né, de uma equipe, de um curso, de uma pós, ou enfim, vocês vão ter socorro, vocês vão ter para quem perguntar, né? Que o pior é como eu fiz, que eu comecei totalmente sozinha, numa época que não tinha a internet, né? Processos físicos e a gente quase, olha, passava poucas e boas. Não foi pouco que eu chorei em cima de processos para conseguir fazer algo para entregar algo de qualidade. E aí, nesse movimento todo, a gente acaba tendo que aprender, né? A gente acaba tendo que aprender. E hoje, graças a Deus, a gente tem essa experiência para poder compartilhar com vocês. Então, o objetivo principal, antes de qualquer coisa, da Academia da Perícia é formar profissionais com qualidade. Para isso, a gente entrega muito, né? O Fernando até costuma dizer, vocês entregam muito. Porque o quê? A gente começou de forma muito pequena, mas com o pé muito no chão. E ainda as nossas turmas são pequenas justamente para entregar essa qualidade, para que vocês se sintam seguros, tá? Então, nós não vamos deixar vocês ir para o mercado e fazer um trabalho de qualquer jeito, porque o nosso nome está ali. E, além disso, o propósito principal da Academia da Perícia é fazer com que o trabalho de vocês seja trabalho de qualidade. Isso envolve um assessoramento, né, na medida do possível, principalmente nas primeiras perícias, né, nas 2 primeiras perícias, para vocês ficarem bem seguros, aulas extremamente práticas desde o início, com muita prática. Nas primeiras aulas, a gente já começa com cadastros, com elaboração de currículos, com desenvolvimento de carta de apresentação, como vocês se colocam no mercado. Depois a gente parte para análise processual, né, o que a gente precisa ver nos processos para não perder tempo. E vocês vão ver nos processos que eu vou trazer aqui, são processos grandes, centenas e centenas de páginas. Então, como não perder muito tempo, né, com aquele volume, né, de informações que, no primeiro momento, desanima. Olha assim, meu Deus, os alunos sempre falam, mas eu vou ter que ler tudo isso. Eu disse, olha, ler tudo não, mas vai ter que, pelo menos, verificar o que tem em cada página ali, rapidamente, e passar adiante, procurar aquilo que interessa. Então, a gente vai fazendo todo esse passo a passo, depois a gente passa para a elaboração das peças que vocês, como peritos, vão se utilizar. Petição de aceite da perícia, recusa, petição de documentos, a proposta de honorários bem elaborada, com uma tabelinha justificando por que pedir aqueles honorários. Os quesitos, a gente dá muita importância. O que são quesitos? São as perguntas que o perito do juiz vai responder, certo?
dentro do seu laudo, que são feitas pelas partes do processo. Então, a parte autora e a parte ré têm o direito de elaborar perguntas, que são quesitos, para que o perito do juiz, ao realizar o seu laudo, responda. Essas perguntas, esses quesitos, podem ser elaborados pelos assistentes técnicos, ou seja, peritos que estão trabalhando em parceria com os advogados, que é a outra face do trabalho pericial. Então, nós trabalhamos muito essa parte da pós-graduação de elaborar os quesitos, porque é tudo um jogo, né? O advogado da parte autora tem uma tese que ele precisa defender. O perito assistente técnico vai entender aquela tese, vai discutir aquela tese com o advogado, vai trabalhar como uma equipe e vai ajudar ele a elaborar as perguntas técnicas para que o perito responda de acordo com a tese dele. Ele não vai ressaltar os problemas daquela parte, ele vai ressaltar aquilo que beneficia aquela parte. Assim acontece também com a outra parte, a parte autora, a parte ré e assim por diante. E o perito do juiz, por sua vez, é o cara que foi nomeado pelo juiz, fez o cadastro lá no tribunal, e está disponível para realizar o laudo, conforme nomeação, pagamentos honorários, aquela coisa toda, de forma totalmente imparcial. Ele vai olhar os dois lados, vai analisar e vai dar sua opinião. E para elaborar esse laudo, responder esses quesitos, tem toda uma estrutura. Porque pensem assim comigo, ó. Um perito, o juiz, melhor dizendo, e os advogados, ele não tem conhecimento técnico. Se você chegar lá com informações numéricas demais, termos técnicos demais, o juiz não vai compreender exatamente aquilo que tu está trazendo, tá? E ele pode até aceitar aquela tua conclusão como verdadeira, mas ele não tem o conhecimento específico para julgar se aquilo está certo ou não. Aí vai vir o trabalho dos assistentes técnicos das partes para impugnar aquele laudo, contestar alguma coisa que tu escreveu ali, e é muito mais fácil o juiz cair nessas impugnações. Desde que tu faça um laudo judicial, tu como perito do juiz, que tenha fundamentação, que explique como tu chegou naqueles resultados, que explique a metodologia, ou seja, o passo a passo, como tu chegou naquelas conclusões, isso facilita para que o juiz tome a sua decisão com mais tranquilidade, entendendo o que tu fez e como tu chegou naqueles resultados. E facilita também para que as impugnações das partes percam a credibilidade, percam a fundamentação, porque tu já explicou. Entende o que eu quero falar? Então, assim, tudo isso envolve o mundo da perícia, tá, gente? Eu só fiz uma abordagem inicial para vocês entenderem como funciona. E agora, antes de começar a falar de casos e tudo mais, eu queria que levantasse a mão quem não sabe nada sobre perícia. Não sabe nem, enfim, nem compreende muito essa forma de atuação que eu falei. Perito assistente, perito do juiz. Alguém aqui ainda está neste nível assim? A Cláudia e a Milena. Certo. Então, assim, ó, fazendo uma abordagem um pouco mais didática para vocês compreenderem, tá? Eu não vou utilizar slides nem nada, só para vocês entenderem. Vocês, como profissionais da comunidade, vocês, pelo Código de Processo Civil, estão habilitados para realizar perícias. O que são perícias? Perícias são uma investigação profunda sobre um determinado tema que envolva a área de conhecimento da contábeis, área de conhecimento financeira, trabalhista, tá? E que vocês tenham condições de dar uma opinião especializada. Mas o que pode ser isso? Na trabalhista, por exemplo, um processo de liquidação de sentença. Alguém que entrou contra uma empresa pedindo horas extras, pedindo verbas trabalhistas. Você, como um profissional da área contábil, tem condições de fazer esse tipo de cálculo e chegar no valor correto, explicando como você chegou nesse valor correto e apresentar um laudo. Outro exemplo, da área civil. Temos diversos casos de revisão de contratos bancários, financiamento, cheque especial, cartão de crédito. O que acontece na maioria dos casos? As pessoas entram contra os bancos ou os bancos contra as pessoas, né, pessoas físicas ou jurídicas, cobrando algumas situações. O banco normalmente
cobra aquela inadimplência e a pessoa, né, que fez esse financiamento, ou seja, qual for a questão ali que ele tenha feito com a instituição financeira, e que está inadimplente, vem normalmente contestar taxas de juros, né, vem contestar questões contratuais, e as duas partes ficam ali com aquelas teses, né, brigando, discutindo. Chega num determinado momento que é preciso passar uma régua e verificar o que efetivamente a pessoa pagou, quanto ela pagou, né, quais seriam, então, os critérios, para seguir o contrato, como foi feito, para reajustar algum critério do contrato, como juros, para diminuir os juros, para utilizar outro método de amortização, para fazer alguma modificação no âmbito contratual. Então, nesse momento, eles vão chamar um profissional da área financeira, né, que pode ser um contador, administrador, economista, alguém que tenha conhecimento para refazer esse cálculo desse contrato, apurar os valores já pagos, abater aquilo ali e verificar quanto que efetivamente a pessoa deve, se é que deve, tá? Resumido, assim, de uma forma bem simplória para vocês. E essa área tem uma demanda gigante, tá? Que é a área financeira. O Fernando está aqui para confirmar, ele também dá cursos desta área, e ele trabalha com esta área, perito há muito tempo, nesta área financeira. E é uma das áreas que nós, como contadores, podemos atuar. Aí tem toda a área da perícia contábil, que aí vocês podem pensar, mas que tipo de perícia entra na área contábil? Bom, qualquer caso que envolva o patrimônio, gente. Então, que envolva o patrimônio de que forma? Vamos pensar em questões societárias. Duas empresas, ou melhor, duas pessoas, né, três pessoas, enfim, que tem uma empresa, uma sociedade, onde uma está descontente, quer sair da sociedade, aí não chegam num valor adequado, né, um montante adequado que aquele que está saindo deveria receber, por N motivos. Pode ocorrer também a morte de um sócio de uma empresa, então tem que apurar os haveres dessa pessoa, certo? Normalmente isso vai para a justiça, em muitos casos vai para a justiça. Aí, junto com isso, às vezes vem questões de, será que houve desvios de dinheiro dessa empresa, depois que a pessoa morreu e o sócio continuou tocando a empresa, como é que ficou? Será que ele desviou o dinheiro para contas de terceiros, forjando algum tipo de negociação? Então, tem milhões de casos que podem estar relacionados só com a apuração de haveres, que é quanto efetivamente aquele sócio que está saindo, ou que saiu, ou que faleceu, tem direito a receber. Então, essa apuração a gente faz olhando para o balanço patrimonial, né, o DRE, a gente verifica todas essas questões contábeis, apura esses valores, às vezes tem questão de avaliação de empresas juntamente com isso, que é outra técnica que a gente utiliza também dentro da contábeis, e somente um contador pode fazer esse tipo de cálculo pericial. Aí vocês podem estar pensando, mas eu não faço nem ideia de por onde começar isso. Ok? Esse é o propósito, que vocês aprendam esses casos na prática conosco na pós-graduação. E vou dizer para vocês, não é qualquer profissional que realmente sabe fazer isso, tá? E os escritórios de contabilidade que poderiam fazer isso estão tão sobrecarregados que não sobra tempo. Muitos devem ter escritórios ou trabalhar em escritórios. É difícil sobrar tempo para fazer isso, ainda mais de graça para os próprios clientes que precisam disso, né? Quando a gente, como escritório de contabilidade, vai cobrar um valor a mais de honorários periciais, eles acham complicado pagar, né? Então, vocês, como peritos, prestando serviço para um escritório, para os clientes do escritório, seria uma alternativa nesses casos. Vocês, como peritos nomeados pelo juiz, ou seja, cadastrados nos tribunais de justiça, seria outra alternativa. Vocês, como peritos parceiros de escritório de advocacia, dessa parte societária, holding, né, que fazem todo esse trâmite, teriam uma demanda enorme, tá? Outro caso pericial que acontece na área da contábil, lucros cessantes. Lucros cessantes, alguém sabe o que é? Tirando o Fernando eu sei que sabe. Lucros cessantes é assim, ó, gente. Eu sofri um acidente
dar um exemplo bem comum, que até eu já fiz uma perícia. Tinha um carrinho daqueles de venda de cachorro-quente, tá? E veio um carro, enfim, um cara, né, dirigindo, e acabou com um carrinho de cachorro-quente lá, dele. E ele usava isso para a venda dos cachorros-quentes num ponto estratégico de uma cidade lá no centro. Bom, o carro detonou, a carrocinha de cachorro-quente, e ficou por, eu não me lembro quanto tempo, assim, ó, o cara não tinha dinheiro para reformar, né, o carrinho dele e tal, e ficou por um bom tempo parado, acho que foram 5 meses. E não só estragou materialmente, mas também feriu esse cara. E ele teve gastos diversos com medicamentos, consultas, fisioterapia, um monte de coisa. Então, ele entrou, o que é lucro cessantes? Cessou o lucro, né, dele, que vendia num ponto estratégico da cidade, inclusive ele alugava, acho que tinha um alvará da prefeitura, mas ele alugava, eu não sei, ele tinha um custo com isso também, não me lembro direito. Ele continuou pagando esse ponto, porque era contrato, tá? Não pôde trabalhar, e teve ferimentos, né, que também possibilitava ele de trabalhar de outra forma, isso todo com o carrinho dele lá, que ele vendia os cachorros-quentes. Então, ele entrou na justiça contra essa pessoa que ocasionou todos esses danos, solicitando lucros cessantes, desses 5 meses que ele ficou parado em virtude deste acidente que foi provocado por esta pessoa, por terceiro. Então, como que a gente faz o cálculo? A gente verifica, aí, esse cara, com essa carrocinha de cachorro-quente, ele não tinha uma contabilidade, né, com tudo lançado bonitinho, mas ele tinha o livro caixa, né, e ele tinha, por acaso ele tinha o livro caixa, porque ele poderia ser uma MEI ali, que nem tem essa necessidade e tal, mas ele tinha os registros ali, né, os extratos dele, ele tinha como comprovar aquela movimentação que ele fazia de compra, de venda, e das sobras, ou seja, do resultado daquele trabalho que ele realizava, dos lucros dele, dos resultados de caixa e dos lucros também ele conseguia. Então, o que a gente fez? Fez uma perícia com base nos extratos, com base nas análises das anotações dele, que inclusive nem eram assim anotações em computador, era num caderninho, mas foi perfeitamente possível fazer. Apuramos os custos, apuramos os preços, apuramos o valor de lucro que ele teve, apuramos a movimentação em caixa, né, porque ele vendia à vista, então é mais fácil de fazer, pagava praticamente tudo à vista também, então foi possível chegar assim, ó, num valor que ele recebia por mês, por estar trabalhando lá naquele local. Tá? O lucro que ele tinha, o caixa que ele tinha também, não era o lucro, né? O caixa que ele tinha, que coincidia com o lucro, por estar trabalhando ali. E aí, conseguimos, então, projetar, né, um valor médio de rendimento que ele deixou de ter em função daquele acidente. Além disso, somamos a esse valor médio mensal, né, multiplicado pelos 5 meses, somamos também as despesas que ele teve de saúde e as despesas que ele teve do carrinho dele de cachorro-quente. E isso deu um montante, né? A partir de uma sentença, já tinha sido deferido pelo juiz essa sentença para a gente fazer esse cálculo, e foi feito o cálculo e essa pessoa realmente teve que pagar esses lucros cessantes para ele, tá? Que envolveu toda essa função, não era só o lucro que ele deixou de ter, mas também os gastos que ele teve em virtude do acidente, e mais danos morais e coisa e tal, que já estava solicitado no processo. Conseguiram compreender como é que funciona o lucro cessantes? Ficou tranquilo? Sim. Além disso, gente, tem fraudes e erros contábeis. Eu costumo falar, eu fiz uma perícia há pouco tempo num posto de combustível. Eu fui chamada para auxiliar, na verdade, eu fui para fazer, assim, o laudo. A parte operacional de verificação da contabilidade, que era para verificar mesmo a contabilidade, durante um ano de contabilidade, até foi do ano de 2023, então foi feito agora, em 2024, e a análise foi do ano de 2023. Foi feita uma análise, assim, nas principais contas, caixa, clientes, apesar que, né, vende a maioria à vista, mas tinha um valor exorbitante, os empréstimos, todas as principais contas contábeis ali, estoque, né, para a gente verificar
se tinha algum problema na escrituração contábil e que poderia proporcionar problemas fiscais. E era uma empresa lucro real que fazia parte de um grupo de postos de combustíveis, tá? Então, o que a gente fez? Eles analisaram, né? O pessoal analisou a contabilidade e achou erros grotescos, para vocês terem noção. Quando eu falo, chega a ser engraçado. Tinha 22 milhões de caixa negativo, tá? Uma empresa lucro real. Aí os contadores já tem uma síncope, né? Já sai aqui assim. Quando eu vi aquilo, eu disse: é sério? É sério mesmo? Isso a gente vai analisar? Tem que analisar ainda? Ou já dá para dar o laudo, né? Porque aí, para complementar, tinha 20 milhões, tinha 22 é caixa negativa e 20 milhões de clientes. Um posto de combustível. Aí eles, até quem estava fazendo análise mais operacional e tal, disse assim: olha, até pensei, né? Se eles talvez estejam lançando errado ali e tal, e tem que abater um do outro, mas mesmo assim dava um furo de 2 milhões no caixa, tá? Só de um ano de contabilidade. E assim por diante. Gente, até hoje eu não consegui entender como eles fizeram os lançamentos. Vocês não têm noção do... Assim, eles inventaram uma forma de fazer os lançamentos que não tem como a gente entender. Sabe? Uma coisa bem estranha. Então, a gente chegou à conclusão, aquele laudo deu, assim, ó, umas 100 páginas, porque a gente botou só as principais contas e os principais problemas verificados em cada conta. Aí vocês imaginam isso na fiscal, como é que estava? A gente não chegou na fiscal, tá? Quem fez a fiscal foi outro time lá. Eu nem imagino o que isso repercutiu na fiscal, mas enfim. Resumo, isso era para provar para eles que a contabilidade estava fazendo coisa errada e que eles deveriam mudar de contabilidade. Acho que ficou bem claro para eles. Então, esse é um tipo de perícia que não foi para a justiça, foi extrajudicial contratado foi contratado por um escritório de contabilidade que estava com um propósito de pegar aquele grupo de postos de combustíveis, me contratou para fazer isso. Entende? Mas poderia ter sido um sócio, poderia ter sido os sócios, né? Poderia ter sido em processo judicial já, poderia ter sido um processo criminal já da fazenda, né? Onde a culpa ia só um pouquinho. Os proprietários iam chegar e dizer: olha só, eu não tenho culpa, vou fazer uma perícia aqui para provar que quem tem culpa total é o contador, porque eu já entreguei todos os documentos, está tudo certo, mas ele fazia isso. Entende o que eu quero dizer? Tem N motivos para solicitar uma perícia. Outro exemplo, avaliação de empresas. Mesmo o caso da saída dos sócios, né, eles podem chegar e dizer assim: olha, imagina com vocês, assim, às vezes tem um posto, vamos falar um posto de combustível, já que a gente está nessa onda aí. O posto, quando iniciou, tinha lá um capital social de 20 mil, 10 mil cada sócio. Normalmente se inicia mais ou menos assim, né? Um capital social pequenininho vai... O posto eu acho que já começa um pouco maior, mas vamos colocar assim. Aí foi crescendo aquela empresa e tal. Há 10, 15 anos aí um sócio morre, ou brigam e um ou outro quer sair. Tá lá, capital social de 20 mil ainda. Né? Vocês que têm escritório já devem ter passado por essas situações. E aí, quanto que o sócio tem direito? Tá tudo no extra caixa, tá tudo por fora. Né? Se é que tem alguma coisa, está por fora. Nunca foi atualizado aquele capital. Quanto que efetivamente vale essa empresa? É um posto de combustível principal de uma cidade pequena, todo mundo conhece. Então, o correto é fazer uma avaliação, o valuation dessa empresa, que se chama. Avaliação dessa empresa, valor de mercado, que considera uma projeção de fluxo de caixa, nesse caso, daria para projetar em 10 anos, porque ela tem ainda 10 a 15 anos. Pode fazer com técnicas de múltiplo da receita, múltiplos do lucro bruto, múltiplos do EBITDA. Tem diversas técnicas aceitas. Ou tu pode fazer uma média dessas técnicas. Não é difícil, é muito tranquilo de fazer, só tem que ter o conhecimento. Isso é outra técnica de perícia que é muito utilizada, que a gente faz. Eu dei um exemplo onde podem pedir esse tipo de perícia, mas tem muita demanda nesse tipo de perícia para convencer investidores a investir numa determinada empresa. Porque tem um valor patrimonial baixo ali, muitas vezes, e um valor intangível muito alto. Né? Tem uma carta de clientes já fidelizados,
Tu pode considerar nessa análise os contratos já pactuados que tem para frente. Tu pode considerar diversas questões, além dessas técnicas que eu mencionei para vocês, tá? Então, esses são alguns dos exemplos da área da perícia contábil. E também falei um pouco aí rapidamente sobre a perícia financeira, tá? E aí, como que o perito pode atuar? Se cadastrando nos tribunais, que é gratuito, tá? Gratuito. Se você é do Rio Grande do Sul, vai se cadastrar no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Como que você vai fazer? Vai botar lá no Google, cadastro perito TJRS. Se você é de São Paulo, cadastro perito TJSP, e assim por diante. Ali no Google já vai te dar exatamente o local onde tu tem que te cadastrar. Aí vocês podem estar se perguntando, mas eu já posso me cadastrar? Eu só tenho a formação contábil ou alguma outra pós em outra área? Pode, vocês podem. Vocês já podem ser peritos, tá? Vocês já podem se cadastrar. Pode ser que tenham dúvidas na realização das perícias, para isso que nós estamos aqui, para isso que os cursos existem, para auxiliar vocês a fazer o trabalho redondinho. Mas a habilitação, conforme o Código de Processo Civil, vocês já têm. Outra coisa que vocês podem estar se perguntando, vocês como contadores têm a prova de peritos, né? Que o CFC nos induz a realizar. É mais uma forma de vocês se colocar no mercado, mas, sinceramente, eu não vejo muita procura de juízes, de advogados no cadastro do CNPC, tá? Então, assim, e não é obrigatório pelo Código de Processo Civil, tá? É obrigatório que vocês estejam ativos no CRC, tenham seus cadastros no CRC e estejam pagando em dia, tudo bonitinho. Agora, o CNPC é outra história. Faz quem quer. Essa é a verdade. Tá? Então, para vocês ficarem bem tranquilos quanto a isso. E aí, vocês podem atuar, então, como peritos do juiz, que vocês vão se cadastrar. Podem começar o cadastro de vocês a hora que vocês quiserem. Vai pedir diversos documentos, tá? Já se preparem para tirar ali umas horas do dia de vocês, com todos os documentos de vocês, inclusive o INSS, né, o PIS, vai pedir também. Alguns tribunais pedem para vocês preencher declarações e anexar, outros pedem para vocês enviar já um currículo, outros pedem para vocês preencher tudo no sistema. Então, depende do tribunal, tá? Essa é uma forma. Como é que funciona? Vocês vão estar ali cadastrados, bonitinhos, aí vai vir a demanda pericial, o juiz, né, de qualquer uma das cidades, que vocês vão colocando lá cidades que vocês gostariam de trabalhar. E uma dica, não selecionem todas de uma vez. Ali o todas, que tem a opção todas. Coloquem uma por uma, porque pode dar um bugzinho lá no sistema e vocês nunca ser chamados. Eu fiquei sabendo disso há pouco tempo. Então, vocês vão colocar as cidades que vocês gostariam de atuar. Se quiserem selecionar todas do estado, pode, tá? E aí, eventualmente, uma dessas cidades vai acabar achando o nomezinho de vocês na lista. E aí, vocês vão ser chamados, nomeados. Nessa nomeação, vai vir ali a intimação para vocês, em 5 dias, falar se aceitam o encargo de periciar aquela demanda ou não. Nesses 5 dias, vocês vão ter, então, acesso ao processo, para ler o processo, para verificar do que se trata e para ver se vocês têm condições de fazer. Vocês têm 2 opções, aceitar ou não aceitar. Qualquer uma das 2 opções exige que vocês se manifestem através de uma petição, dizendo, olha, eu, fulano de tal, aceito o encargo, né, e vou cobrar tanto. Ou aceito o encargo pelo valor que o juiz já estabeleceu, porque ele pode estabelecer o valor, pode ser pago pelo Estado, quando uma das partes ali que solicitou a perícia tem assistência judiciária gratuita, ou pode ser que o juiz peça para vocês estimarem o valor dos honorários, né, vocês apresentarem uma proposta de honorários. Então, né, vocês vão verificar se falta documento, vocês já vão pedir, vocês vão dar o valor da proposta de honorários embasadinha, bonitinha, nesses 5 dias, tá? Entregando, se as partes aceitar o valor que vocês colocaram ali, logo em seguida, o juiz já vai determinar que comece a perícia. Se as partes não aceitar, vocês vão negociando, tá? E vocês vão ter, em média, de 20 a 30 dias para realizar essa perícia,
Então, é muito tempo para vocês fazer um trabalho, é muito tempo para vocês pesquisar, pedir ajuda, recorrer a outros peritos, fazer parceria. Entende o que eu quero dizer? E é um trabalho, assim, ó, que vocês não têm, não é aqui, ó, vocês me fazem uma pergunta, eu tenho que responder. Vocês vão fazer uma pergunta, vai ser feita uma pergunta para vocês, vocês vão ter 30 dias para elaborar essa resposta. Então, eu sempre gostei muito da perícia, por isso que ela me dava a oportunidade de aprender, de ir atrás, tá? Primeiramente, de avaliar se eu queria fazer ou não. E uma vez eu não podendo fazer, eu não querendo fazer, eu vou me manifestar. E tem diversos motivos que eu posso justificar para não fazer aquela perícia. Eu posso dizer que eu tenho muito trabalho no momento, que eu estou disponível para outros trabalhos. Posso dizer que aquele assunto específico não é da minha especialidade, mas que eu estou disponível para tais assuntos. Entende? Tem um N motivos aí para vocês verificar. Os prazos são em dias úteis, né, Fernando? E não em dias corridos. Então, tem mais tempo ainda, né? O que é melhor ainda. Então, essa é só uma forma de atuar como perito do juiz. Como perito assistente técnico, que é onde eu mais atuo, gente, e que eu amo, que, assim, ó, de 10 perícias, uma é judicial e as outras são como assistente técnico, é assim que eu atuo. Trabalhar em parceria com os advogados. Vai lá, entrega o teu currículo, tua quarta de apresentação, fala com os advogados conhecidos de vocês, fala, olha, eu vou começar a fazer perícia contábil, financeira, sei lá, eventualmente trabalhista, se vocês gostam, e vejam se eventualmente não vai vir alguma coisa, algum pedido deles. Você não faz um cálculo aí, eu preciso de uma revisão de contratos bancários. Tu faz cálculo aí eu tenho que ver quanto que o sócio tem direito que ele está saindo. Tem um casal se separando, tem que ver quanto que compete a cada um. Então, assim, ó, são muitos os casos que vão precisar do trabalho de vocês. E como que vocês vão atuar como assistentes técnicos? Vocês vão poder elaborar as perguntas para o perito do juiz responder no laudo deles, primeiro momento, né? Segundo momento, vocês vão fazer um parecer sobre o laudo que o perito do juiz elaborou. Vocês vão avaliar aquele laudo do perito do juiz e vão verificar, não, aqui não está tão correto, aqui o perito se passou. Ou, peraí, eu vou ter que achar uma forma de trazer para outro lado essa resposta do perito do juiz, talvez desqualificar, porque eu estou trabalhando para a parte que está sendo prejudicada com essa resposta. Entende? É tudo um jogo, mas sempre vocês vão trabalhar dentro da lei. Mas é um jogo, os advogados fazem isso o tempo todo. Os nossos professores de advogados sempre falam, é um jogo de rinha, né? Então, o perito tem que estar preparado para levar a impugnação só porque faz parte do jogo e o advogado quer ganhar a causa, não tem nada de pessoal, e o assistente técnico tem que estar preparado para também impugnar, entende? Então, fica aquele jogo ali. E como assistente técnico, vocês vão ganhar tanto ou mais do que o perito do juiz. Porque o cara que está ali precisando de um assistente técnico, saiu um resultado de uma perícia, digamos, esse casal aí está brigando. O marido foi detonado pelo perito do juiz. Chegou à conclusão que ele estava desviando, que ele estava, enfim, que ele acabou lá com a esposa, com o patrimônio que competia à esposa. O que o cara vai fazer? O advogado vai dizer, cara, a gente tem que ir atrás de um perito? A gente precisa de um perito para rebater o que o perito do juiz falou. Nesse momento, eles vão atrás do contador, né? O contador vai dizer, cara, não tem como eu fazer isso aqui. Tô cheio de trabalho, não dá, não, né? Com raras exceções. O contador de escritório. Aí vem vocês. Não, ali, eu faço. Vocês vão rebater, vão analisar o caso, vão ver a tese do advogado, vão conversar com eles, vão fazer o trabalho que foi possível vocês fazerem. E vão cobrar bem para isso, porque o cara precisa. Se vocês não fizerem isso, ele vai perder tudo. E então, por isso que eu digo, a assistência técnica, ela chega no momento que o cara precisa da perícia, sabe? E são vários os casos assim. E outra forma de atuar como assistente técnico é os advogados, principalmente na parte financeira, né, Fernando? Os advogados têm que entrar com cálculo já. Tem que entrar com pré-cálculo já para cobrar alguma coisa, para descaracterizar aquele contrato que está sendo prejudicial ao cliente dele. Então, ele entrando com uma perícia já, com um laudo de um perito, imagina o peso
em termos de prova. É diferente de entrar com um cálculo feito ali à mão, praticamente, pelos advogados. Tem muitos que sabem fazer, mas tem muitos que não sabem. Então, quando eles não sabem, e eles não fazem questão de saber, tá? É raro os advogados que sabem, eles vão atrás de quem faz. Talvez vocês, para esses cálculos, vocês não vão ser tão bem remunerados, mas vai ter um volume grande. E é um cálculo rápido de fazer. Então, vocês vão ter uma recorrência. É outra forma de trabalhar. E aí, quando esse processo for andando, vai chegar um momento do perito do juiz fazer esse cálculo. Porque o juiz vai chamar um perito para verificar qual dos cálculos, qual das teses está correta. Aí, novamente, vocês vão trabalhar com esse advogado nesse mesmo processo, elaborando quesitos para esse perito responder, que são as perguntas, e depois avaliando esse lado do perito do juiz. Então, vocês entendem que existe muita possibilidade de atuação para vocês como contadores dentro da perícia, tanto judicial quanto na assistência técnica, tá? Estou falando tanto aqui, mas vocês estão tão quietinhos que eu quero saber se tem perguntas, se tem considerações. Gostaria de ouvir um pouquinho vocês aí. Como é que está sendo? Alguém? Estou entendendo tudo certinho, para o momento, sem dúvidas. E tem alguma coisa específica que vocês gostariam que eu falasse? Eu acho que agora é o momento. Eu tenho uma dúvida. Eu não sei se já foi respondido, que eu precisei sair uns 5 minutinhos, mas eu tenho uma dúvida. Eu sou contadora, né? Acho que até conversei com você pelo WhatsApp, eu já atuo já há bastante tempo como calculista na área trabalhista, né? Uhum. E eu não preciso de CRC, mas para ser perita, eu preciso ter o registro do CRC? Para ser perita contábil nomeada pelo juiz, sim. Assistente técnico? Assistente técnico, não necessariamente, vai depender do advogado que te contratou. Por exemplo, a Camila, a Cacá, que trabalha comigo agora, na Academia da Perícia, ela ainda não tem o CRC, ela ainda não passou na prova. Ela tá com uns traumas ali na hora de fazer a prova, porque ela sabe muito, só que chega na hora da prova, ela fica nervosa. Só que desde 2003 que ela tá fazendo perícia, ela já fez, tá chegando nas 400 perícias, tá? Todas de assistência técnica, e ela assina como contadora, né? Os advogados que contratam ela estão adorando. Ela não é assistente dentro do processo, entende? Ela vem com a perícia, ela faz o cálculo, ela elabora o laudo e disponibiliza para o advogado usar isso. Então, o advogado não vai lá nomear ela como assistente técnico dentro do processo. Nomear não, desculpa, indicar. Ele se utiliza do laudo dela e junta no processo, na peça dele. E assim, ó, ela tá trabalhando enlouquecidamente. Não sei se tinha uma Alessa, eu acho que até ela tinha falado com a Camila para trazer um trabalho pericial hoje, inclusive que surgiu para ela, que ela já trabalha com perícia, a Alessa, e desde 2003 tem CRC e tudo mais, só que ela ainda está meio insegura. E aí ela trouxe para a Camila para elas fazerem parceria, porque a Camila, ela sabe muito já sobre perícia, sabe? E de todas essas áreas, contábil, trabalhista, financeira, e está fazendo muita perícia sem ser perita cadastrada no tribunal. Então, é um exemplo que eu sempre trago, né? Porque ela permite que a gente compartilhe, porque é o que está acontecendo. Se você não quer agora, no momento, ainda realizar a prova do CRC, para não ter aquela unidade, enfim, não precisa se cadastrar. Trabalha como assistente técnico. Tem esse mercado. Né? Esse mercado que eu digo, eu prefiro. Hoje em dia, eu prefiro, né? Eu sei que tem aquela coisa da credibilidade, do know-how, ser perito judicial é muito legal. Mas tem todo um outro lado que a gente pode explorar, né? Que é importante e é rentável. E outra coisa que não traz todo aquele rito processual, aquela formalidade de estar se pronunciando sempre por petições, tendo que seguir um rito, sabe? A assistência técnica é ali direta, o tete a tete com o advogado. Tu recebe mais rápido, tu resolve mais rápido. Eu sou suspeita, mas eu prefiro. Legal, obrigada. Imagina. A Milena tinha levantado a mãozinha? O Cavalcante? Fala, Cavalcante. Boa noite, professor Fernando. Boa noite, professora. Tudo bem? O Cavalcante é o grupo do Fernando lá, né? Que legal.
Que bacana. Ó, eu queria perguntar se durante todo esse tempo, também uma pergunta para a professora, professor, né, se teve alguma oportunidade dos professores fazer defesa oral Graças em a algum Deus, processo, em alguma perícia. graças a Deus, eu nunca fui chamada em 25 anos. Graças a Deus, porque aí a gente não tem aquela oportunidade de levar o tema de casa para pesquisar, tem que rebater ali, né? Mas o bom é que se acontecer, eles têm que te notificar e passar as perguntas, ou seja, os quesitos que eles vão te fazer 5 dias antes. É 5 dias, né, Fernando? Ou é 10? É 5 dias, né? 5 dias antes. Então, mesmo assim, tu tem o tempinho ali para te preparar, tá? Nunca aconteceu. E eu sei por que nunca aconteceu. Sabe por quê? Eu fico pensando assim, ó. O advogado, ele também quer o tempo para ele pensar e elaborar a peça dele. O assistente técnico também. Aí bota essa galera toda ali dentro do tribunal para ficar na cariação. Eles também não vão estar preparados para rebater o que o perito, que é o cara que aparentemente está sabendo mais da situação, vai falar. Então, para eles não é vantajoso. A não ser que seja uma determinação forte lá do juiz, isso não vai acontecer nunca. Eu acho que isso acontece mais em casos que tu tem que examinar o paciente ali, sabe? É um paciente que tem que ser verificado, alguma coisa nesse sentido. Porque eu acho que não tem tanta aplicação, né? Não sei, Fernando, tu sabe? Deixa eu Só testar que está mais uma. funcionando. O microfone está funcionando Tá, agora? Agora tá. tá funcionando, professor. Só mais uma para mim fechar minhas perguntas. Como é Sim. que se lida, professores, na questão dos quesitos? Que normalmente, eu estava vendo no processo, que as pessoas, os advogados ou assistentes técnicos das partes, eles fazem uma pergunta, não, eles fazem uma pergunta, uma semi-pergunta, aí fica dobrando, sabe? Como é que vai lidar com essa situação? A gente vai contar uma pergunta por quesito ou conta duas, três de repente? Porque eles não fazem uma pergunta simples, eles fazem uma Não. pergunta dentro de outra e outra de outra. Então, sabe que a gente leva umas 2 aulas só falando em elaboração de quesitos, porque nesse meio tempo eu aprendi a elaborar quesitos, seja qual for a área, pensando sempre nisso. O quesito, ao ser elaborado, ele, quando é bem elaborado, ele segue uma tese, né? O advogado tem uma tese ali, ele sabe onde ele quer chegar. E tu, como perito assistente, né, se tu tá elaborando, tu também vai de acordo e vai aprimorar esses quesitos de acordo com a tese dele, trazendo questões técnicas. E tem um porquê, normalmente, de ter, assim, numa questão A, B, C e D, provavelmente assim, ó, e se isso, responda aquilo, e se for aquilo, responda aquele outro, né? Eles sempre fazem assim, tudo isso num quesito só. Então, eles ganham ali 5 perguntas dentro de um quesito só. Parece que são talvez 10 quesitos, mas são 30 às vezes. E tu tens que tomar cuidado. Eu sempre digo na hora de responder. Questões pessoais, porque também tem a malícia de, ao elaborar quesitos, deixar alguns propositalmente destinados a acabar com o perito, no sentido de, vou deixar ele na manga. Se ele responder esse quesito da forma que eu quero, eu tenho ele aqui, ó, para contestar e impugnar todo o laudo dele. Uma vez que tu responde o quesito com uma opinião pessoal, normalmente eles falam assim, qual a sua opinião, ou qual a sua opinião é muito direta, mas alguma coisa que eles perguntam assim, né, o que você acha, ou como você analisa essa questão de ter feito isso, isso e aquilo. Uma vez que tu te posiciona e responde isso, tu deu a tua opinião pessoal. E aí saiu do profissional. Como que eu responderia? Né? Então, questões de opinião, né? A gente não pode responder. Então, tu vai te limitar. Essa perita se limita a responder questões técnicas, de conhecimento técnico específico, né? Não entrando em questões de opinião pessoal ou algo nesse sentido. E não responde. Ponto 1. Ponto 2, os quesitos, muitas vezes, eles não estão só dentro da matéria a ser periciada, eles abrem o leque, eles extrapolam, tá? Tá perguntando uma coisa, já vai lá para outro lado, então tu tem que ter cuidado de responder aquilo que está dentro daquilo que tu está periciando e que não excede a matéria do teu conhecimento. Eles misturam muito nos quesitos questões de direito. Às vezes estão perguntando uma coisa patrimonial, uma coisa lá, e aí, conforme...
o autor, nesse momento, descumpriu tal, sabe? Artigo, alguma coisa assim. Então, já vai para uma questão de direito. Então, essa questão de direito, eu sempre falo que é matéria de outra especialidade. Matéria de direito, que, portanto, eu não vou responder. E vou me limitar a responder as questões técnicas. Por mais que essa matéria de direito envolva conhecimentos contábeis, eu não vou me posicionar dizendo se ele descumpriu ou não descumpriu, porque eu não vou deixar o meu na reta, para depois ele chegar e dizer a perita excedeu as suas funções né, foi além das suas obrigações e foi parcial ao ser, né? Então, assim, essa é outra questão. E, então, fora da tua especialidade também, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado e muita malícia, até malandragem, não é malícia, malandragem para elaborar os quesitos e para responder. Então, a gente usa na pós, assim, várias aulas só para isso, tá? Antes de entrar no laudo, a gente aprende quesitos, como elaborar. E aí, como é que a gente faz? A gente pega casos e casos e casos e olha, tá, eu trago um caso e digo agora, vamos lá, como é que vocês fariam os quesitos? Vocês são autor ou vocês são réu? Tá, agora vamos trocar. Porque às vezes uma parte tá na cara que ela tem o direito, é muito fácil de fazer os quesitos para aquela parte. O problema é quando a outra tá totalmente encurralada, né? Tem a pós-graduação multiprofissional, que a gente tem profissionais de diversas áreas. Daí teve um caso ali de uma paciente que ficou com a barriga toda deformada em função de um aparelho que foi utilizado depois de uma cirurgia de lipo que ela fez. Menos de 7 dias depois, ela foi usar um aparelho que não era indicado fazer nada, tá? E ela foi fazer, era um aparelho de calor, tá, gente? A coitada da mulher saiu com umas feridas desse tamanho, carne viva. E aí, assim, tava totalmente na cara que aquela profissional daquela clínica estética não poderia ter feito aquele procedimento sem autorização. Sei lá, ela não fez. E, além disso, teria que ter um profissional específico para aplicar aquela máquina, tá? Além disso, também, ela deixou a mulher 45 minutos na mesma posição, bem em cima da onde tinha sido a cirurgia. Aconteceu um monte de erros ali que a gente vê. Então, estava muito fácil para a gente tacar as perguntas para cima da clínica, né? E aí, como que faz para fazer as perguntas direcionadas da clínica querendo acusar o outro lado? Entende? Para o perito responder. Então, assim, sempre tem uma dificuldade a mais, dependendo do lado que tu pega. Isso também vai definir até o valor dos teus honorários. Porque se a dificuldade é maior, se é mais difícil de elaborar bons quesitos que levem a uma dúvida, já tá bom. Porque às vezes tu não tem que culpar o outro lado por alguma coisa, mas tu tem que gerar a dúvida na cabeça do juiz, ou dos advogados, enfim, para que não é só eu a culpada, tem milhões de possibilidades de ter acontecido aqui, entende? Então, assim, isso é toda uma ciência, gente. É uma ciência mesmo. Então, não é só fazer o laudo. Tem todo um trâmite por trás, tem conhecimentos na elaboração de quesitos, nas respostas aos quesitos, tem conhecimento muito forte na estrutura do laudo. Parece bobagem, mas nessa mesma pós-graduação multiprofissional que a gente tem, a gente trabalha laudos de diversas áreas, todos os processos públicos que a gente pode utilizar. E a gente não acha laudo que a gente diga assim, ó, nossa, esse laudo tá perfeito. Porque quando é perfeito tecnicamente, né, que sabe do assunto, que o assunto tá ali bem, com a conclusão bem feita, ou com a conclusão correta, falta forma, falta uma estrutura, assim, ó, que explique como tu chegou naqueles resultados, que explique direito as respostas aos quesitos, que não seja monossílabo, porque às vezes tem uns laudos que trazem resposta sim, não, aos quesitos, né? Então, assim, chega a ser bizarro. Então, entrar com um laudo que atenda tanto a forma de apresentação dele, que demonstre como tu fez, como tu chegou naquilo lá, que mostre como tu teve aquele conhecimento, como tu aplicou, quais as técnicas, e que apresente os resultados corretos, é difícil de encontrar. Pode não parecer, mas é muito difícil, porque a gente pega laudos, processos aleatórios de diversas áreas, e trabalha eles nas pós-graduações,
E é muito difícil tu achar. Teve um laudo que chamou muita atenção, que a gente até foi atrás do perito para chamar ele até, para ver se ele quer dar aula, para ver se ele quer trazer casos práticos, que foi um perito grafotécnico. O cara fez um laudo espetacular numa análise de uma camiseta, de uma assinatura para verificar se era verídica ou não, do Maradona, do jogador de futebol, depois que ele faleceu. Então, ele fez um trabalho magnífico. Era uma camiseta que estava sendo lá questionada a assinatura dela, se era verídica ou não. E ele chegou à conclusão que era, e apresentou as técnicas todas que ele utilizou, assim, ó, tintim por tintim, qualquer leigo conseguiria compreender como ele chegou naqueles resultados, porque ele simplesmente deu um show, entende? Então, assim, tem laudo de tudo que é área, como eu falei para vocês, e tem laudo maciçamente ruim na maioria das áreas, né, Fernando? É difícil a gente achar laudo de qualidade que englobe tanto a forma quanto a parte técnica. E é nisso que a gente prepara vocês, né? Para vocês não só apresentar... Às vezes tem uns caras, principalmente os contadores mais antigos, eles sabem fazer, eles apresentam os laudos corretos, mas ninguém entende como eles chegaram lá. Tem que fazer engenharia reversa nas contas para te tentar chegar, sabe? E Deus o livre se eles errar alguma coisa ali, aí tu não encontra nunca mais como foi que eles chegaram naquele resultado. Então, assim, a gente precisa se fazer entender, tá? Eu não sei se vocês têm mais alguma dúvida, se o Fernando quer falar alguma coisa também. Oi, boa noite. Boa noite a todo mundo aí, Boa noite. pessoal. Antônio encontrou a professora Ana Paula. Poxa, sabe muito, né? Sabe pra caramba. O que a gente faz muito lá com os meus alunos, com o pessoal que participa do nosso grupo lá no WhatsApp, essa parte do laudo, e principalmente dos quesitos, né, como a professora bem pontuou, é uma técnica, é uma arte, né, até eu diria, de tanto produzir quanto responder quesito. Eu sou de opinião que a gente deve começar, assim, a escolinha é perícia judicial. A gente começa pela perícia judicial respondendo para errar, e a gente acaba errando. É impossível você não errar. É igual andar de bicicleta, você só aprende a responder quesito fazendo e errando. Você vai cair um dia, vai ralar o joelho, vai tropeçar ali quando vai com a bicicleta, mas um dia você vai aprender. E um dia você vai aprender a não errar as mesmas coisas. E aí você, depois que aprende a responder, você aprende a perguntar. E as duas atividades, tanto responder e perguntar, o pessoal lá da nossa comunidade, toda a gente está fazendo muito com o uso do inteligência artificial. Tem feito assim que ele facilita muito, tanto a elaboração e principalmente, isso que a professora pontuou, é a estrutura do laudo. Não aceito que nenhum aluno meu erre a estrutura do laudo 403. Isso aí não dá. Isso aí, a pessoa que faz lá comigo, a mentoria, é proibido errar. O 463 é proibido errar. Porque eu bato muito nessa tecla. Pode até tecnicamente ter algum problema, precisar fazer algum ajuste, uma coisa assim, mas errar a estrutura do laudo, imperdoável. É isso aí, gente. E assim, ó, como o Fernando falou, a gente está aqui para orientar, né, e para dar o caminho das pedras, e nós pegamos na mão também, né, de vocês. A nossa promessa é entregar esse apoio personalizado, essa ajuda, principalmente nas primeiras perícias. Vocês têm acesso aos WhatsApp de todo mundo, de todos os professores. Quem está no grupo de peritos, de alunos, é um grupo de WhatsApp com os professores e alunos ali, os nossos telefones particulares, se falando todos os dias. Então, é um acesso muito privilegiado. E não é incomum das pessoas, assim, ó, entrarem na pós, como é uma pós rápida, são 8 meses, entrar na pós e começar a receber nomeação. E aí se desesperar, né? Então, o que a gente fala, vocês podem contar conosco, tanto para auxiliar, né, nessas dúvidas iniciais, quanto até para fazer parceria com alunos que já estão trabalhando. A Camila é uma que vive fazendo parceria com os novos peritos, no sentido de, não, peraí, vamos fazer juntos essa aí, né, que é a primeira, vai ter no teu nome, coisa e tal, e aí depois, as próximas, tu já está mais preparada. Mas o aluno não quer fazer parceria? A gente tem essa estrutura de auxiliar nas primeiras perícias para que vocês tenham um acompanhamento total, para que seja um trabalho bem feito, porque a gente sabe que se fizer mal feito a primeira, provavelmente não vai ter uma outra chance, pelo menos não naquele fórum, e pelo menos não com aqueles advogados, porque vai ficar ali, vai ficar marcado.
tá? Mas a carência de bons peritos é maior do que o número de bons peritos, infelizmente. Vamos ver se a gente consegue mudar isso, reverter aí, né, para os próximos anos, porque realmente, e como está, assim, popularizando a profissão, por mais, assim, que muita gente só ouve falar em perícia, mas não sabe o que é, automaticamente a procura vai aumentando também o número de oferta de profissionais, mas a qualidade, gente, a qualidade é algo que a gente encontra em poucos, tá? Por isso que eu friso tanto na qualidade, por isso que a gente se entrega tanto para os alunos. E quem está aqui, que é nosso aluno agora, deixa eu ver se a Tati está aí ainda. A Lilian está aí. Oi, Lilian, tudo bem? Não sei se a Lilian pode falar. Lilian, tá por aí? A Lilian é nossa aluna. Oi, boa noite. Fala aí para eles que eu não me deixa mentir sozinha, como diz. Não, tô acompanhando aqui desde o início e com esse desejo mesmo de falar que é isso mesmo, estou gostando do processo e tudo bem, ainda não fui nomeada, mas vai chegar. Vai chegar, Lilian, com certeza. E se não for a nomeação, vai ser a parceria com advogados, né? Sim, e eu até vim assistir essa parte aí, né? Porque, como minha área é economia, assim, sou formada em economia, então eu vim assistir aula para ver se eu também me encaixo nessa parte de perícia aí da financeira, né? Não contábil, mas da financeira. Da financeira, exatamente. E assim, ó, gente, a Lilian, né, assim como os outros alunos, já tem esse conhecimento da metodologia, né, que eu falei para vocês, já tem conhecimento até de como se cadastrar, de elaborar um bom currículo, de elaborar uma carta de apresentação, né, e conforme tu vai adquirindo mais conhecimento técnico, tu só vai replicando esse outro conhecimento da metodologia nas outras áreas. Por exemplo, tem muitos alunos até da trabalhista que não, digamos assim, não tem nada a ver, mas que vão fazer o curso de capacitação de grafotécnica que a gente tem. Por quê? Porque eles querem também atuar na grafotécnica, porque agora, tendo conhecimento técnico, já tem toda a metodologia, sabe como funciona o restante todo, só tem que aprender a técnica para também ser perito nessa área, né? E uma coisa interessante, né, para até essa nossa pós-graduação, a contábil e financeira, tem também a pós-graduação multiprofissional, que tem dentro dela a grafotécnica. Então, tem muitos tribunais de justiça que não estão mais aceitando peritos que não tenham pós-graduação, né? Que não tenham graduação ou pós-graduação. A exemplo de alguns tribunais, não sei qual que está exigindo pós-graduação, se é Mato Grosso do Sul. Tem um tribunal que está exigindo pós-graduação, sei disso. E Sergipe e Alagoas. Sergipe está... o Sergipe Alagoas pós-graduação, exatamente. E, nesse sentido, vocês já estariam preparados, seja qual for a área de atuação de vocês, né? Eu acho que isso vai demorar para acontecer nos outros estados, tá? Mas pode acabar acontecendo, né? Acho que vai demorar um pouco para que os outros estados apliquem isso, ou talvez até o Sergipe Alagoas volte atrás nesse sentido, mas já é uma tendência, né? Então, é algo aí que a gente já está começando a se preparar. Por exemplo, a gente vendia o curso grafotécnico, só ele grafotécnico, ainda vende, né? Mas muitos tribunais de justiça de muitos estados já não estão mais aceitando só o curso de capacitação em perícia grafotécnica. Já querem uma pós-graduação, né? Então, até fui conversar com a professora Fernanda, que é a mesma que eu falei para vocês, da BS Perícia, que dá essas aulas de grafotécnica, para tirar essa dúvida ontem. E ela me alertou, ela disse, não, principalmente na grafotécnica, eles estão já exigindo pós-graduação. Aí me chamou muita atenção, porque não tem nenhuma graduação específica para a grafotécnica. Tem outras graduações que abordam a grafotécnica, né? Então, é algo assim que está saindo um pouco do usual, né? Para vocês já terem esse conhecimento. Mas o bom é que agora, nesse momento, vocês podem se cadastrar, aproveitar, e que talvez perdure por muito tempo sem essa exigência de pós-graduação, vocês já podem ir se cadastrando e começar a atuar, né? E eu prometi para vocês
que quem fizer essa inscrição, a matrícula na pós-graduação, quem já fez já vai ganhar também, vai ter presente, tá? Vai ter presente especial aí. Mas quem fizer essa matrícula até o dia 20, até o dia 20 de agosto, tá? Um presente que todos que fizerem matrícula vão receber é o mini curso do CFC Academy, né? Que ele nos presenteou, a gente fez uma troca, eu fiz algumas aulas lá para ele também, no curso para o CNPC, né? Que eu não incentivo, mas também, né? Não sou totalmente contra. E aí ele me presenteou os alunos com um mini curso, tanto para a prova do CRC, quanto para a prova do CNPC. Eu vou dizer para vocês, o mini curso dele é muita coisa. Até vou aproveitar para vocês como é que funciona a nossa plataforma de ensino. Para quem não conhece, vou mostrar aqui rapidinho. Acho que todos vocês, eventualmente, já devem ter trabalhado dentro do Moodle, nas universidades, nas faculdades, ó. Aqui, inclusive, eu vou mostrar a trabalhista aqui para vocês, ó. É assim que vai aparecer para vocês. Vocês vão fazer o login, ó, e vai entrar. Né? Por exemplo, aqui, ó, meus cursos, tem alguns cursos aqui. Vou entrar aqui na trabalhista para mostrar para vocês. Deixa eu só aceitar aqui alguém. Eu vou entrar aqui na trabalhista para mostrar para vocês como é que funciona. Vocês vão entrar aqui no ambiente, né? As aulas são todas online e ao vivo, mas ficam gravadas aqui dentro. Aqui vai ter os avisos gerais, informativos nossos, calendário acadêmico. Aqui eu coloco o link das aulas, que são todas pelo Meet. Então, o mesmo link que está lá no grupo vai estar aqui para vocês, as orientações gerais, fórum de dúvidas e sugestões. E aqui começam os módulos, são 4 módulos, ó. Aqui a gente tem na trabalhista, né, o Fundamentos de Legislação. Aqui dentro, a turma de 2025, ó, aparece as aulas gravadas, ó, ficam todas gravadinhas aqui, tá? E, indo para baixo, ó, cada uma das disciplinas, ó, cada uma delas tem aula dentro. Tem todo o material de apoio que a gente coloca no grupo e coloca aqui para vocês também, ó, do módulo, né? E tem as atividades avaliativas, que é uma por módulo, né? Então, essa aqui tem atividade avaliativa, e aqui dentro vocês vão ter que entregar, ó. De 30 alunos, aqui 24 enviaram. Então, a gente faz assim, deixa eu ver se essa aqui tem o curso o mini curso que eu queria mostrar para vocês, peraí. Aqui, ó. O mini curso dele, na verdade, é enorme. São módulos, ó, módulo 1, tá? Que tem aqui, ó, 4 aulas. 4 aulas no módulo 1. Tem o módulo 2, que tem mais essas 3 aulas aqui. Ele mostra o método, ele ensina o método. Tem o cronograma para o CNPC. Tem aqui, ó, o CPC 00, CPC 25, tem todo o material de apoio, as NBCs, né? Tem um método que ele explica também, e uma planilha de Excel para você seguir. Então, dentro desse mini curso, que é um presentão aí, um bônus para vocês já vão ter isso, tá? E o outro presente que quem se matricular até dia 20 vai ser um material, um e-book, né, da parte de marketing digital, inclusive que o Adriano vai nos presentear lá, Fernando. Fernando fez o curso, sabe que vale a pena, né, Fernando? Que o Adriano é muito bom. E então a gente vai trabalhar com esse bônus aí para quem fizer a matrícula até o dia 20, tá? E agora eu estou à disposição para tirar dúvidas de vocês, para conversar. A gente já passou um pouquinho de 1 hora, que normalmente eu faço 1h30, 1h40, 1h45, mas estou totalmente à disposição de vocês aí para a gente conversar. Alguém gostaria de colocar alguma dúvida? O pessoal tinha colocado umas dúvidas lá no nosso grupo, e uma das dúvidas que eu lembro,
que eu tinha trazido aqui, se levava muito tempo para se colocar no mercado, né? Para ser nomeado, para conseguir as perícias. É difícil a gente falar isso, porque depende muito do perfil de vocês. Eu costumo dizer assim, ó, que o perfil do perito pode ser totalmente passivo, totalmente ativo, pode ser meio termo. Ele é um prestador de serviço. Então, se tu ficar muito acomodado esperando, naturalmente vai demorar mais, né? E as dicas que a gente dá é sempre assim, fez o cadastro, manda e-mails, marca uma audiência com o juiz, se possível, se não dá, fala com o chefe de cartório das varas, dos fóruns próximos à tua casa, né, onde tu mora. Normalmente tem ali o fórum, daí tem a área civil, às vezes tem trabalhista, às vezes tem crime, mas civil sempre tem, que é o geralzão. A civil é onde vocês vão trabalhar. Então, vocês vão lá, às vezes tem um fórum e tem uma vara civil, ou tem duas, ou tem três. Vão com um currículo, um cartãozinho, uma carta de apresentação, se apresentem em cada uma delas. Porque é diferente tu ir lá mostrar o teu rosto, mostrar que tu tá disponível, mostrar que tu tá afim, que tu pode contribuir. A mesma coisa, vocês façam nas relações de amizade de vocês com advogados, com o escritório de advocacia, com o escritório de contabilidade, mostrando que vocês conhecem, que vocês estão a fim de fazer perícia, que vocês estão começando a trabalhar com isso, se coloquem à disposição. Então, isso é ser ativo, né? É diferente de tu fazer o cadastro e ficar esperando a sorte. Se vocês não se movimentar para isso funcionar, vai ser mais difícil ser chamados. Entenderam? E aí vai depender, tem gente, eu costumo falar, tem uma aluna nossa, que ela até participou de alguns aulões, que ela é da área da biomedicina e farmácia. E ela se cadastrou numa semana, não deu uma semana, deu uns 6 dias, e ela simplesmente recebeu 28 nomeações. Eu nunca vi nada parecido. Numa nomeação, ela recebeu 30 mil reais. Simplesmente ela está ganhando muito dinheiro. Ela é do Paraná e ela chegou no momento que eles estavam, eu acho que realmente precisando de muitos peritos da área. Simplesmente ela deu muita sorte. Tem outros alunos que se cadastraram e nunca foram chamados. Mas quem faz esse movimento é chamado. Quem faz esse movimento pode demorar 1 mês, 2 meses, 6 meses. Cara, uma hora vai ser chamado. E vai ter mais recorrência, talvez até comece mais fácil na perícia como assistência técnica, né? O valor da pós-graduação, gente, está em 16 parcelas, vocês estavam perguntando aqui, 16 parcelas de R$ 389, pode ser feito no boleto ou no cartão de crédito, tá? Esse valor, então, totalmente retornável para vocês, né? Uma perícia, no mínimo, aí tu cobra 2 salários mínimos, ou pode até cobrar menos, mas vai ter mais recorrência, né? Então, é um investimento, não é simplesmente uma pós-graduação com conhecimento e tal, é uma pós-graduação que vai qualificar vocês e vai, se você se movimentar, vai trazer resultado, e vai trazer rápido, tá? Então, é mais uma qualificação profissional aí para vocês, além de todo o conhecimento e network que vocês vão fazendo aí com um grupo de alunos, com professores, com comunidades que a gente tem, tá? E se não quiserem se matricular, serão sempre bem-vindos no grupo, não saiam do grupo, permaneçam ali, a gente está sempre colocando novidades, está sempre fazendo aulões, está sempre, enfim, compartilhando com vocês o que a gente pode aí, né? E são sempre bem-vindos, tá? Gostariam de fazer mais alguma pergunta? Gostariam de falar alguma coisa? Fique à vontade. Só uma dúvida, para quem se matriculou, como que vão ser essas aulas? Vocês vão mandar também o link pelo Meet? Como que vai ser? A gente faz um grupo de alunos, né? Tu já está no grupo de alunos oficial, né? Sim, estou no grupo já. Aquele ali é o nosso grupo fechado. Então, mais próximo, eu vou pedir para todos ali colocarem novamente seus e-mails e nomes certinho para a gente dar acesso ao portal. Logo, acho que daqui uma semaninha já. E aí vocês já vão ter acesso à plataforma de ensino, né? Mas as aulas, a gente vai sempre botar o mesmo link sempre dentro daquele grupo de WhatsApp ali. Então, sempre vocês vão receber o link ali no grupo, vocês vão ter sempre esse link ali,
vão entrar nos dias marcados conforme o cronograma, assim, uma sala que nem a gente está aqui. E essa aula vai ficar gravada depois e vai ser disponibilizada na plataforma de ensino para vocês rever quando quiser. Perfeito, esclarecido. Obrigada. Tá bom. Imagina. Mais alguma coisa, pessoal? Antes da gente concluir aí? Estou à disposição. Dúvidas? Nada? Então, Posso só tirar mais uma rapidinho? claro. Em relação a esse assistente técnico, vamos supor, eu até me formar, eu posso, então, me filiar a algum advogado, né, fazer uma parceria para poder ir pegando essa prática também? Porque, na verdade, ele que vai ser o responsável, né? Com certeza. O que o advogado... o advogado vai trazer as demandas e tu vai avaliando. Essa eu posso, essa eu não posso, essa eu vou... E mesmo que tu não saiba fazer, é aquilo que eu falo, no momento que tu tá ali com o pessoal que tá nessa área, tu sabe algo a mais de um assunto, ele sabe de outro, vocês vão complementando, vão fazendo juntos. Nossa, o que tem de troca dos nossos alunos, assim, e não interessa o estado que são, às vezes é do Brasil inteiro, né? Eles se juntam e se ajudam nas perícias, sem falar que a gente ajuda, né? Vocês trazem as dúvidas, a gente vai ajudando. Então, não percam a oportunidade, já comecem a divulgar para esses trabalhos de assistência técnica, e o que vier já traz para o grupo que a gente já vai vendo. Olha, quem é que sabe isso aqui? Quem é que não sabe? Vamos fazer juntos, vamos nos ajudando. Olha, não foi uma nem duas, foram várias as vezes que os alunos trouxeram os seus casos periciais para a gente fazer em aula juntos, porque a gente quer caso prático, certo? Aí vem um aluno com uma demanda, está desesperado. Prof, agora o que eu faço? Vamos levar para aula e vamos fazer essa perícia todo mundo junto. E aí tu já vai com um laudo redondinho. Quando dá certo, né, o prazo, a gente faz isso tranquilamente e é muito legal, porque aí é algo verdadeiro que está vindo ali, né, emergente, que está rolando na hora, e é bem, bem bacana. Perfeito, obrigada. Imagina. Então tá, gente, vou agradecer, então, a presença de todos vocês, mais uma vez aí, se sintam à vontade no nosso grupo, ele não tem muita interação ali em termos de diários, né? Mas sempre que tem algum evento, alguma dúvida, vocês podem colocar ali. E a gente vai atualizando vocês da nossa agenda de aulões e lives e tudo mais que tiver pela frente, tá? E muito obrigada ao Fernando aí também pela participação. Boa noite. Boa noite, um abração, gente. Boa noite, pessoal. Obrigado pela chance, professora Ana Paula. Imagina. Um prazer. Boa noite a todos, bom descanso. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau.